Uma das maiores telepatas da Marvel, a Rainha Branca, antes inimiga dos X-Men, mas que com o tempo se tornou peça fundamental na equipe de mutantes. Uma das loiras mais icônicas dos quadrinhos, que na verdade é morena. Essa é a Emma Frost. Mas antes de falar dela, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois e me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram e no Twitter, pra ficar por dentro das novidades e dos bastidores do canal. E agora sim, vamos pra origem. Emma Grace Frost foi criada por Chris Claremont e John Byrne, surgindo pela primeira vez na revista Uncanny X-Men número 129 de 1980. A família Frost era composta pelo casal Hazel e Winston Frost, que era dono de uma fortuna imensa e era considerado como o segundo empresário mais rico de Boston, e o casal tinha 4 filhos. O mais velho era Christian, seguido por Adrian, depois Emma e a caçula Cordelia. Emma Frost era, segundo ela mesma, a preferida de ninguém. Era uma jovem morena, sem muitos destaques físicos e nem mesmo intelectuais, era apenas uma aluna mediana. Inclusive sofrendo bullying na escola por causa disso, por estudar numa boa escola só pelo dinheiro do seu pai. Certo dia, Emma começou a sofrer com fortes dores de cabeça, e no colégio, antes de um importante teste, ela desmaiou na frente de todos os alunos ao ouvir de uma só vez o pensamento de todos à sua volta. A partir daí, Emma se tornou uma telepata. Aos poucos, os seus poderes começaram a se desenvolver e de início ela usava a leitura mental para se dar bem nas provas. Mas com o tempo, ela aprendeu a ver as memórias das pessoas também. E até mesmo, sem querer, ela conseguiu um dia transmitir as suas memórias para sua mãe, o que causou um choque tão intenso que a deixou inconsciente por alguns dias. O pai de Emma era um homem desprezível que não se importava com ninguém. Era rígido e maquiavélico, só se preocupando com o dinheiro e com o nome da família perante a sociedade. Emma era protegida por um professor do seu colégio, Ian Kendall, que a incentivou a ser tutora depois que passou a demonstrar notas perfeitas, e isso foi despertando uma paixão da garota por ensinar. Mas o seu pai não tolerava que a sua filha tivesse essa pretensão em vez de se tornar uma empresária como ele. Assim, tornou a vida dela um inferno, principalmente depois que Emma começou a sentir uma atração por Ian e o beijou. A cena foi capturada por uma câmera de segurança e Winston mandou expulsar o professor do seu colégio. Emma sempre se mostrou rebelde e era a única que de fato enfrentava o pai. Cordelia, a filha caçula, era gótica e usava drogas, sendo a mais fora do mundo empresarial, enquanto Adrian era o oposto, a mais interessada em receber a herança e as empresas Frost. Mas claro que para ganhos pessoais e, curiosamente, Adrian era a única pessoa que Emma não conseguia ler a mente. O que mais sofreu nas mãos do pai foi Christian, principalmente depois que Winston descobriu que o filho era homossexual. Ele fez com que Christian perdesse a casa, o emprego e até mesmo plantou provas falsas acusando o namorado dele de contrabando. Tudo isso para que ele voltasse para a mansão Frost, onde seria mais controlável. Isso fez Christian tentar suicídio, e depois de ter sido salvo por Emma, ele passou a se envolver com álcool e drogas. Então, quando Winston decidiu escolher quem iria sucedê-lo nas empresas, mesmo Adrian parecendo a escolha mais óbvia, por ver na rebeldia de Emma a sua própria imagem, ele a escolheu. Só que nesse instante, ele também decidiu internar o seu filho num sanatório, e Christian era o único em quem Emma podia contar ali. Isso fez a garota se revoltar mais ainda contra o seu pai e rejeitou a sua herança, decidindo que sairia da casa sem nada do seu dinheiro e conseguiria tudo por si própria. A partir daí, a garota passou a ver a vida de outra forma. Ela percebeu que nem tudo era preto ou branco. Não era culpa dela ter esses poderes, então ela poderia se aproveitar deles. Assim, ela passou a ganhar dinheiro em cassinos, onde a sua telepatia era uma grande vantagem. Inclusive, num dia, ela é supostamente sequestrada e o seu pai se recusa a pagar pelo resgate. Mas uma gravação acaba vazando nos noticiários, inclusive pela sua irmã Adrian, e só assim Winston se vê forçado a pagar.
Mas acontece que Emma tinha encenado tudo para conseguir o dinheiro, e assim ela decide se mudar de vez e começar uma vida nova em Manhattan. E a primeira mudança que faz em si própria é nos cabelos. A partir desse momento, Emma passou a ser loira. Emma se matriculou na universidade, onde inclusive reencontrou seu antigo professor, Ian Kendall, e ela declarou seu amor a ele, mas também lhe contou dos seus poderes. O problema é que esse período era o início da discussão sobre mutantes, com a recente aparição dos X-Men. Então um grande sentimento anti-mutante era bastante forte, e Ian rejeitou Emma quando ela lhe contou que não era uma simples humana. Nesse tempo na universidade, ela conheceu também Astrid Bloom, uma outra telepata que a ajudou a se desenvolver e ter mais controle dos seus poderes, mas as duas acabaram se tornando rivais. Assim, com várias decepções, Emma decide procurar emprego numa boate, no Clube do Inferno, que servia na verdade como fachada para um grupo composto de empresários e das pessoas mais influentes do mundo que dominavam os negócios dos Estados Unidos. Mas entre eles tinha um homem num dos cargos mais altos, Sebastian Shaw, e ele também era mutante. Então quando ele percebeu o potencial de Emma Frost, eles se uniram porque a real intenção do Clube do Inferno era matar todos os mutantes usando o projeto Sentinela de Steve Lang. Assim, Emma Frost e Sebastian Shaw tomaram o poder do grupo, criando o Círculo Interno, assumindo os mais altos postos como o Rei Negro e a Rainha Branca. Dessa forma, o Clube do Inferno se tornou um grupo extremista que pregava a dominação e supremacia mutante. Inclusive, nesse período em que eles buscavam alguém para assumir o posto de Rei Branco, o príncipe submarino Namor foi selecionado. Mas mesmo ele rejeitando, Namor e Emma Frost acabaram tendo um certo relacionamento amoroso que acabou sendo bloqueado da mente dela algum tempo depois. Emma Frost começou a usar os seus poderes para ganho próprio cada vez mais, inclusive crescendo rapidamente no mundo dos negócios e criando um conglomerado de empresas, a Frost International. Além de se tornar presidente do Conselho de Administração da Academia de Massachusetts, um colégio preparatório onde ela se tornou diretora e ali passou a treinar jovens mutantes, assim como o Instituto Xavier fazia. É nesse momento que ela sente a presença de uma nova mutante em Illinois. Era Kitty Pryde. Mas a jovem a rejeitou e se uniu ao Professor Xavier. Mas esse foi o primeiro contato dela com os X-Men, onde passaram a se enfrentar diversas vezes a partir daí. Até mesmo quando Sebastian Shaw e o Mestre Mental, usando um aparelho para amplificar os seus poderes criado por Emma, tentaram recrutar Jean Grey, que gerou a saga da Fênix Negra. Na Academia de Massachusetts, Emma treinava sua equipe de mutantes, os Hellions, que inclusive se tornaram rivais dos novos mutantes de Xavier. Mas depois de um ataque que a deixou em coma, inclusive num período em que ela conseguiu dominar o corpo de outros mutantes como o do Homem de Gelo, Emma surpreendentemente deixou a sua academia aos cuidados de Charles Xavier, porque sabia que pelo menos ele não faria mal aos seus alunos. Emma eventualmente retorna ao normal e retoma o seu papel como diretora na academia ao lado do Banshee agora, formando uma nova equipe de jovens mutantes, a Geração X. Só que nesse período ela já não tinha mais o pensamento extremista de antes, ela apenas queria que os mutantes fossem livres de preconceito. Emma era muito rígida, como seu pai era com ela, mas ela colocava os seus alunos acima de tudo. Nesse período, ela descobre que não era a única mutante da família Frost. As suas irmãs também eram, por isso ela não podia ler a mente de Adrian. E pela inveja que a sua irmã mais velha sempre sentiu dela, Adrian armou um ataque na academia onde um estudante é morto. E para pará-la, Emma Frost dá um tiro que mata a sua própria irmã. Depois desse evento, Emma parte para Genosha, o paraíso mutante, onde ela se torna professora como sempre quis.
O problema é que, como visto em E de Extinção, acontece o maior massacre mutante da história, onde Cassandra Nova assassina 16 milhões de pessoas e Emma Frost estava lá nesse momento. Só que é nesse instante que a sua mutação secundária se manifesta. A sua pele se torna diamante, a tornando praticamente invulnerável, assim sobrevivendo ao genocídio. Emma já tinha alto poder telepático, podia manipular mentes, se comunicar, curar traumas, apagar memórias e vários outros poderes psíquicos extremos. E agora, com essa nova habilidade, o seu corpo adquiria a forma perfeita, só com um pensamento. E mesmo nessa forma, ela não podendo usar os seus poderes mentais, ela pelo menos ganhava imunidade contra outros psíquicos. Emma, já deixando a vida de vilã de lado, foi convidada a se juntar ao Instituto Xavier depois do incidente em Genosha. E ali, ela chegou a integrar a nova equipe de X-Men. Ela se tornou professora no instituto, onde se apegou às gêmeas Stepford, as tratando com mais proximidade e atuando como mentora mesmo. Mas ela mal sabia ainda quem as garotas realmente eram. Na época que Emma ficou em coma, John Sublime extraiu óvulos do seu corpo e começou a trabalhar no experimento Arma 14. A ideia era criar 1000 clones de Emma com poderes psíquicos, e juntas elas teriam um poder inimaginável. Mas desses 1000 clones, apenas 5 sobreviveram. As quíntuplas Stepford, que depois de alguns acontecimentos se tornaram as trigêmeas Stepford. Ou seja, as garotas são clones de Emma Frost. Por isso, no futuro, quando isso é revelado, elas começam a chamar Emma de mãe. Durante esse período no instituto, Emma passou a ter um caso telepático com Scott Summers, o Ciclope, que na época tinha um relacionamento com Jean Grey ainda. E ela acabou descobrindo. Então, quando Jean Grey morre nas mãos de Magneto como Zorn, Ciclope e Emma Frost assumem publicamente o seu relacionamento. A partir daí, juntos, eles reconstroem o Instituto Xavier, onde Ciclope se torna o novo diretor e Emma a vice-diretora. Emma tentava se provar e ganhar a confiança de todos, sendo que a mais difícil de aceitá-la como integrante dos X-Men foi Kitty Pryde. Ainda mais quando Emma Frost parecia trabalhar com um reformado Clube do Inferno, integrado por ela própria encapuzada se autodenominando Perfeição, além de míssil adolescente megasônico, Sebastian Shaw e Cassandra Nova. Só que tudo isso na verdade não passava de uma manipulação da mente de Emma implantada por Cassandra Nova no momento em que ela foi trancada no fim do arco Novos X-Men Imperial. Ou seja, o tal novo Clube do Inferno não passava de visões e manipulações na mente de Emma Frost. Nesse período, muito se questionava sobre a índole de Emma, até mesmo com suspeitas de ter alguma influência nas decisões de Ciclope, mas ela realmente tinha se redimido e queria de fato o melhor para os mutantes. Só que essa visão de uma ex-vilã a ajuda quando Norman Osborn assume o poder da SHIELD e cria um grupo secreto, a Cabala. Então Emma se torna uma das integrantes pelo seu passado, só que na verdade ela agia como agente dupla para saber as reais intenções de Norman. Durante a saga Vingadores vs X-Men, o poder da Força Fênix foi dividido em 5, e uma das partes foi mantida com Emma Frost, que chegou a dominar até mesmo metade de todo o poder da Fênix. Mas quando o Ciclope retirou o poder dela para assumir tudo, no fim do conflito, o relacionamento dos dois tinha chegado a um fim. Um fim bem conturbado na verdade, porque eles ainda integraram a mesma equipe de fabulosos X-Men, e depois que a névoa terrígena começou a afetar os mutantes, principalmente o Ciclope, Emma assume uma postura mais fria e calculista ainda, treinando seu corpo de diamante e a sua telepatia para ir numa guerra contra os Inumanos, na intenção de salvar a sua raça em Inumanos vs X-Men. E mesmo depois de algumas atitudes condenáveis, Emma Frost atualmente é uma peça fundamental na nova comunidade de mutantes, como visto em House of X. Fora dos quadrinhos, Emma Frost já apareceu nas animações Pride of the X-Men, X-Men The Animated Series e Wolverine e os X-Men.
Ela já surgiu em vários jogos, sendo alguns como X-Men Legends, X-Men Destiny e Marvel Future Fight. E em live action, ela já apareceu num filme antigo chamado Geração X e também teve aparições em X-Men Origins Wolverine e X-Men Primeira Classe. Emma Frost, vinda de uma família rica, deixou isso de lado para conseguir tudo por si só, mesmo que seja de formas não convencionais. Desde jovem mostrou a sua força, mesmo que caminhando entre os diversos caminhos da moralidade, mas nunca abandonando seus queridos alunos. Com um nível de poder altíssimo e sempre treinando para se aperfeiçoar, Emma se redimiu do seu passado como vilã e se tornou uma das mutantes mais poderosas e importantes de toda a Marvel e uma verdadeira X-Men. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo se você gostou e comenta se você já conhecia a origem de Emma Frost. Me segue lá nas redes sociais, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.